Do edifício se pode ver a praça. A visão é linda. Árvores, coretos, teatros, cachorros e gatos correndo, vendedores de água de coco. O bar do parque praticamente vazio. Durante o dia é bela e tranquila, um verdadeiro Éden, mas à noite ela se torna sombria e nas sombras tudo pode acontecer. Quando nasci, impiedosamente me abandonaram num estacionamento a 2 quadras da praça. Fui adotada pelo zelador, que logo foi avisado pelo dono do estabelecimento que eu deveria ser removida imediatamente dali. Não entendi tamanha dureza e radicalismo, mas entender não é mesmo meu ponto forte. Sou mais apta a sentir, e por isso deixei a tentativa de compreensão de lado. Para minha sorte, o pessoal da rua era muito generoso e logo fui adotada por uma boa senhora onde moro até hoje e sou muito bem tratada. Na rua em que moro, tem uma senhora nossa vizinha que trabalha o dia todo, mas que tem o hábito de passear com o marido e seu cão, um belíssimo labrador, de aguçar os instintos de qualquer cadela e assustar qualquer malfeitor. Invariavelmente, às 20h30, ela toca a campainha e eu já corro, animada com o passeio. Na praça, outras pessoas que também cultivam o hábito de passear com seus bichinhos à noite se reúnem contando o que lhes aconteceu no dia, enquanto a bicharada corre, brinca e às vezes até briga. Nenhum de nós se afasta muito, mas nesse dia resolvi explorar a praça. Já eram 10 horas da noite, hora de voltarmos e eu ainda estava passeando pelo outro lado da praça procurando novidades. A vizinha nesse dia tinha resolvido voltar mais tarde para casa, pois antes de sair tinha se aborrecido com o marido, que se negou a acompanhá-la. Ela só de birra decidiu que ficaria na praça até meia-noite, tempo em que ele, preocupado, seria obrigado a sair de casa e ver o que estava acontecendo. As outras pessoas resolveram ser solidárias e ficar lá também. Assim o passeio se estendeu bastante naquele dia e a vizinha envolvida, fosse na conversa, fosse em seus pensamentos. Às vezes as pessoas falam uma coisa e pensam em outro assunto enquanto falam. Voltada para a atitude do marido, nem percebeu minha ausência. Parte 2. No edifício em frente à praça, no 19º andar, um homem andava de um lado para o outro, com o celular na mão, falando com alguém que havia lhe prometido trazer algo e ainda não havia aparecido. O homem estava completamente bêbado, rodeado de dezenas de latas de cervejas secas e uma garrafa de uísque quase vazia. Ele ouvia a mesma música fazia horas e repetia: estou rico, estou rico. Deitada na cama estava uma garota que ele havia contratado não só para fazer sexo, mas também para ouvir todas as lorotas que gostava de contar e escutar por dezenas de vezes a música daquele dia. Esse homem não era rico, muito pelo contrário, enfrentava muitas dificuldades financeiras, mas toda vez que recebia algum valor mais avantajado, fruto de algum trabalho realizado, gastava tudo com seus vários vícios e invariavelmente repetia o mesmo ritual. A jovem contratada tinha que ser fisicamente bem dotada e não precisava ser inteligente, desde que fizesse direitinho o seu trabalho e tivesse a capacidade de ouvir toda a sua verborréia. Na hora do sexo, ele transformava a parceira em uma rainha, dizia-lhe coisas tão belas e outras tão indecentes, afinal ele era um poeta, que qualquer mulher teria um orgasmo só de ouvi-las. Ao acabar o ato, no entanto, tinha o hábito de desfazer da parceira, afirmando coisas como: você não é boa no que faz. Semana passada contratei uma mulher bem mais jovem que você, e ela sim sabia satisfazer um homem. E sem mais delongas, danava-se a contar vantagens e a ouvir sempre a mesma música, regada a bebida e outras coisitas mais. Normalmente as mulheres não gostavam do que ouviam, mas desde que fossem pagas, seguiam suas vidas sem se afetar com o fato. Afinal, misóginos eram comuns entre seus clientes. Mas essa moça era diferente, muito sensível. Foi às alturas, quando ouviu as coisas belas que ele falou durante o ato, que ela até chegou a achar que era um ato de amor. Mas, como diz um velho ditado, quanto mais alto é o voo, maior é a queda. E foi o que aconteceu. A estima da moça se despencou, desceu os 19 andares e foi parar no subsolo. No entanto, a moça era sensível, mas não frágil, sabia se defender, e revoltada com a agressão, não teve dúvida. Revidou da forma que pôde.
Enquanto o homem falava sem parar, focado em seu próprio umbigo, pegou sua carteira, que ele havia displicentemente largado em cima da mesa de cabeceira, e tirou dela o dobro do valor combinado. Ela não tinha o hábito de roubar seus clientes, mas nesse dia resolveu pegar o dinheiro como se fosse uma multa pelo abuso sofrido. Se despediu, pedindo desculpas sinceras por não ter atendido às expectativas do homem que, totalmente bêbado, não entendeu por que estava sendo abandonado. Nesse dia, as coisas não estavam mesmo dando muito certo para ele. O provedor de seus vícios, talvez porque tivesse outros clientes mais importantes, talvez porque estivesse de mau humor e sem disposição para ouvir ordens, demorou bem mais que o previsto. A droga havia acabado, as cervejas ficando quentes rapidamente, pois a geladeira havia pifado. O uísque estava no fim e a acompanhante havia ido embora. Enfim, o homem que antes repetia sou rico, começou a se aborrecer por nem com todo o dinheiro que tinha recebido era obedecido e bem servido. Finalmente, o traficante deu sinal, dizendo estar lhe esperando atrás de um coreto na praça. O homem ficou possesso. Como? Ele queria que um homem rico e poderoso como ele descesse 19 andares e fosse até a praça pegar muamba? Não, para ele isso era um verdadeiro assinte. Mas o traficante também não estava em um bom dia e não abriu mão da exigência. O homem pediu, aliás, ordenou-lhe que viesse pelo menos até o bar do parque, mas o outro se negou e não abriu mão da localização exigida. Eram dois homens possuídos pela raiva e pela empáfia. E é claro que pela fissura em que se encontrava, o contratante cedeu. Parte 3. Era exatamente meia-noite, hora em que a vizinha já havia percebido minha ausência e me procurava agoniada pela praça. Eu ouvia seu chamado, mas naquele dia estava dominado pelo espírito da desobediência e me escondia atrás das árvores e dos coretos, o que me era facilitado por ser bem pretinha e me confundir com a escuridão da noite sem lua, numa praça que há muito a prefeitura deixara de iluminar. Aliás, a cidade toda estava abandonada. Havia muito, pois seus prefeitos perdiam-se, olhando para os seus próprios umbigos e suas belas contas bancárias. Detrás da árvore, vi dois homens, um indo em direção ao outro. Disfarçadamente, o primeiro entregou um pacote muito pequeno ao outro, que bêbado não hesitou em abri-lo. E daquele momento em diante, o encontro tornou-se pouco amigável. Primeiro, pela falta de cuidado do bêbado, que não temia ser visto ao efetuar um negócio que, pelo jeito, era proibido. Segundo, porque só quando o homem abriu a carteira para realizar o pagamento é que percebeu que havia sido roubado e que não mais possuía a quantia necessária para pagar a encomenda. Ainda tentou negociar, mas o traficante revoltado não contou conversa. Deu-lhe um soco no rosto que o fez cair sentado com o supercílio partido e sangrando. A vizinha se aproximava dos dois e, dado o perigo que correria se chegasse muito perto, para protegê-la resolvi me entregar. Saí de trás do coreto, abanando o rabinho, com uma carinha de sonsa, e pulei nas suas coxas, demonstrando alegria por ter sido encontrada. Ela, ao me encontrar, esqueceu do marido que não veio buscá-la. Não levou em conta a minha travessura e apenas respirou aliviada por não ter que prestar contas do meu sumiço à minha dona, que a essas alturas já devia estar aflita com a minha demora. Enquanto isso, a poucos metros dali, bem atrás do coreto, a confusão continuava. O bêbado revoltado, com o soco que havia levado, tentava se levantar, mas tonto não conseguia. O outro ameaçava dar outro soco, caso o homem não devolvesse a droga que havia colocado no bolso. Em meia confusão, um terceiro homem entrou em cena, esse de arma na mão. O dito cujo já chegou, mostrando autoridade. Os seres humanos, por mais covardes que sejam, sempre ficam fortes e corajosos quando têm uma arma na mão. Isso é fato. Os dois, assustados, fizeram imediatamente o que o terceiro mandou. Entregaram suas carteiras e a droga para o intruso. O terceiro saiu sorrindo e, ao entrar no carro, que estava estacionado lhe esperando, gritou: otários, essa arma é de brinquedo, fiquem com ela para vocês. E jogou uma daquelas réplicas perfeitas que as indústrias de brinquedos criam e os pais compram para seus ainda inocentes filhos, incentivando-os a serem violentos quando adultos. A vizinha, feliz por conta de nosso encontro, mas ainda muito aborrecida porque o marido não havia vindo buscá-la, estava envolta em pensamentos tumultuados. Como explicaria a demora para minha dona?
Se dissesse a verdade, ela perderia a confiança. E o marido? Por que não veio buscá-la? Será que não se importava mais com ela? Será que não a amava mais? Talvez estivesse muito gordo e com rugas de mar no rosto. Com certeza ele estaria interessado em alguma novinha. E decidiu. Iria entrar numa academia e fazer uma harmonização facial. E, com a mente tumultuada, nem percebeu o que aconteceu em sua volta. E partimos as duas com pressa na direção de casa. Ela pensando no marido e eu, depois de correr a praça inteira, estava cansada, com sede, louca para chegar em casa, beber água, comer minha raçãozinha e dormir no colchãozinho macio que minha dona deixava ao lado de sua cama. Como não sou de pensar, não pensaria sobre o que aconteceu, mas dormiria convicta do que afirmei no início dessa história. Durante o dia, a praça é bela e tranquila, um verdadeiro Éden, mas à noite fica sombria e nas sombras tudo pode acontecer.